Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Muito bem-vindos aqui no ADEC TV. E hoje eu estou aqui recebendo a Gleice. A Gleice faz parte aqui, né, da ADEC, aqui da Assembleia de Deus Caratinga, do Templo Central. E a Helena, nossa Helena já é de casa, né, Helena? Helena também congrega aqui no Templo Central. Helena e Gleice. E é um tema que eu gosto muito de falar, que inclui a oração, mas a pergunta o tema por que é tão difícil orar por mim mesmo? Talvez nem todos tenham essa dificuldade, mas eu acredito que a grande maioria tem essa dificuldade. Às vezes nem é de uma dificuldade, às vezes a gente acaba até esquecendo, ora por tantas coisas, que acaba não orando por nós mesmos. Aí vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu não tenho, assim, muita dificuldade de orar por mim mesmo. Muito pelo contrário, eu consigo fazer isso muito bem. Mas precisou de um processo. Não era assim no começo. Isso, que aí cai no que você acabou de dizer, né? Porque, como eu estava falando com a Helena aqui agora, vai da forma que você aprende do seu relacionamento com o Senhor, porque um dos vilões do crente, que eu falo sempre isso, é a culpa. Então, quando você acha assim que você tem culpa, você não consegue orar por você. Quando você pensa, eu pequei, como que eu vou chegar diante de Deus agora e vou clamar por mim, vou pedir por mim, né? Eu já passei por este período de não conseguir, bem no início, né? De sempre pedir outra pessoa para orar por mim, mas eu mesma não consegui até eu ter um entendimento de que Deus me ouve tanto quanto outra pessoa. E aí é onde entra o relacionamento com o Senhor, né? Quando você aprende que Ele é seu Pai, quando você aprende que você tem uma identidade de filha, que você é filha e você pode se achegar a Deus como filha, tomando posse daquilo que está escrito na palavra dele e reivindicando para a sua vida aquilo que está ali, você não tem mais dificuldade de orar por você. Porque se nós humanos conseguimos ter um relacionamento com o nosso filho, né, de dar a ele o que ele pede, se for, né, se a gente vê que é a vontade dele, quanto mais o Senhor por nós. Então eu aprendi a ter esse relacionamento com o Senhor, de entender que eu posso chegar diante dele, de orar por mim e interceder por outro. E quando eu tinha essa dificuldade de às vezes pensar, porque eu errei, ou porque eu pequei em alguma coisa, o Senhor não está bem comigo. Só que na verdade era eu mesma que não se sentia bem, né? Nós vamos até entrar nesse assunto, né? O que faz essa dificuldade. Mas, Helena, você já teve essa dificuldade de interceder por você, ou você ainda tem? Às vezes eu falo assim, a Gleice deu alguns exemplos, mas às vezes a gente vai orando tantas coisas, e no final nem lembra de orar por nós mesmos. Eu acho que acontece muito isso. Você tem também? Já teve? Tem uma frase, Carol, que fala que a oração é a chave que abre a manhã e o cadeado que fecha a nossa noite. Então, quando fala sobre isso, o que quer dizer? Quer dizer, eu vou abrir a minha manhã pedindo ao Senhor proteção, mas aí o que a gente, principalmente quem é mãe, faz? Pede proteção para os filhos, para o esposo, para todo o andamento da casa, para tudo que tem que viver naquele dia. Então, quando a gente já tem esse hábito de oração, isso é uma rotina. Isso para nós é tão comum que você não consegue sair da cama sem orar e nem deitar sem orar. Então, é um costume mesmo que a gente já tem. Então, isso a gente pratica. Mas, como a Gleice disse, não é sempre assim. A gente passa por momentos, eu acho que é questão de momentos. Tem momentos na vida que a gente está enfrentando alguma situação adversa, sim, a gente está fraco. E aí a gente realmente não consegue orar pela gente mesmo. Depende muito do seu momento. Eu acho que tem os momentos que você ora sim por você, que você tem aquela força, mas os momentos que você mais precisa, Deus levanta pessoas que te ajudem em oração. Então fica mais fácil outra pessoa orar por você. Mas nós não podemos ficar dependentes disso, da oração do outro. Mas tem momentos que nós vamos precisar e muito. Se a gente for lá na João 17, na oração sacerdotal, né? A gente já fez um programa até, tá lá, gente, né? Vou aproveitando aqui, né? Tá no nosso canal do YouTube, João 17, explicando toda a oração sacerdotal. Gravei com o pastor Zedeque e o pastor Adriano, foi muito bom. Mas você vê ali que é a única oração que nós temos escrita de Jesus. A não ser o Pai Nosso, que foi como ele
foi Um modelo. um modelo. Ali é uma oração. Muitas vezes fala-se de Jesus se retirando para orar, mas a gente nunca sabe porque era a intimidade dele com o Pai. Mas aquela ficou. E ele começa intercedendo por ele mesmo. Orando por ele mesmo. E às vezes assim, eu começo a orar e quando eu vejo, eu já orei por tantas coisas. Lógico que tem coisas, causas que me englobam, mas por mim mesmo já foi, não falei. E isso passava desapercebido. Eu tenho procurado melhorar, porque a gente precisa orar por nós mesmos. Sim. A gente precisa desse revestimento do Senhor, dessa proteção. A Gleice falou que já passou por essa fase. Você já passou, Helena? Já esquecia passei, de orar por você? Sim, já. Às vezes até de orar num contexto geral. Já acordava tão acelerada para fazer alguma coisa que nem fazia uma oração pela manhã. E quando você via, eu estava morta de cansada e ia dormir. Já passou isso no início da minha caminhada, né? Hoje eu já não consigo mais. Eu não imagino uma vida sem oração. Hoje eu não imagino, mas é muito comum e mais do que a gente pensa até dentro das igrejas. As pessoas que não oram nem por si mesmas E nem pelo outro, né? Existe muito isso. E você acha que o sentimento de egoísmo atrapalha ou a baixa estima de orar por nós mesmos? Ou eu não sou merecedor disso? Ou eu estou sendo egoísta em pedir alguma coisa para mim? Só para mim, para Deus? Você acha que isso também às vezes atrapalha? Atrapalha porque o que acontece? Vamos nos lembrar do nosso relacionamento com o nosso Pai da Terra, por exemplo. Quando a gente tem um bom relacionamento com o nosso Pai aqui da Terra, é mais fácil chegar diante de Deus, porque você já tem uma referência de Pai. É fácil para você ter um diálogo com seu Pai do céu se você tem um com o da Terra, mas se você não tem um bom relacionamento com seu Pai da Terra, fica mais difícil. É mais difícil. Então, o que acontece? Por não ter tido esse relacionamento com o Pai da Terra, você vai lidar com o Senhor como se Ele fosse como o seu Pai da Terra. Verdade. E aí, eu falo porque já ouvi muitas histórias, como psicanalista atendi mulheres assim. Uma delas, inclusive, o pai era muito ausente, mesmo dentro de casa, mas o que ele fazia era o quê? Suprir todas as necessidades. Mas no resto ele era ausente. No resto era ausente, era só financeiro. Então, ela sempre viu Deus como aquele provedor, mas não como amigo. Era o provedor. O provedor, porque ela tinha essa dificuldade com o próprio pai. Da Então, intimidade. parece que o Deus que é pai, ele também, da mesma forma, ia ser assim. Ele vai prover tudo que eu preciso. Ela refletia. Era um reflexo, então, da imagem do pai aqui da terra com o nosso pai, né, celestial. Então, é uma coisa que a gente tem que observar, que é uma realidade. Então ela chegava diante do Senhor, né, Gleice? Imagina, só para pedir. Só para pedir. Ela não tinha um diálogo. Isso. Por isso que entra a questão do entendimento. Porque quando você tem o entendimento de quem Deus é, né, naquilo que a gente consegue entender na palavra, porque Ele é imensurável, nós nunca vamos conseguir entender Ele de uma forma completa, né, que Ele sempre tem a se revelar, mas quando Até nós... na eternidade Ele ainda vai se revelar. Então, quando a gente tem o entendimento de que a gente pode entrar diante do Santo dos Santos, né, e orar, aí muda tudo, né? Igual a Helena falou, você já muda a questão de não olhar mais para o reflexo do Pai da Terra, mas olhar Ele como um Pai que vai suprir sua necessidade, te entender, te ouvir, né? Ele é o pai que ama, o pai amigo, sim, o pai provedor, provedor. né? Então, quando Mas você é o pai tem... também que fala não. Sim. Quando corrige, você né? entende, tem esse entendimento, aí você não tem mais dificuldade de orar por você mesmo. Inclusive, isso engloba outras áreas. Por exemplo, eu há pouco tempo fui entender que eu precisava cuidar de mim primeiro, antes de cuidar das minhas filhas, inclusive a minha especial. Porque na minha mente era só cuidar dela, só preciso cuidar dela, eu não posso fazer mais nada. Então, o que eu aprendi com o Senhor? Primeiro eu tenho que cuidar de mim, das minhas emoções, da minha saúde física, emocional e espiritual, eu em primeiro lugar, para eu ter força suficiente para cuidar do restante. Então, esse entendimento veio o quê? Através da oração, pedindo ao Senhor revestimento, pedindo ao Senhor que mudasse a minha mente e o relacionamento. Carol, tá vendo? Ela perdeu o medo de ser egoísta. Perdeu o medo. Porque a impressão que se dá numa fala dessa é o quê? Nossa, que mulher egoísta. Ela pensa nela primeiro e não nos filhos. E não é egoísmo. Não é, porque se eu não cuidar de mim, é um fato. eu não consigo A gente tem que estar bem antes de cuidar de outra pessoa. Verdade. Como que eu vou cuidar de alguém se nem eu
tô bem. Não, você não consegue. É impossível, né? Vai ficar E falhado. assim é na oração, né? Aí você Se pensa, você... quando você vê uma pessoa que quer cuidar do outro e não se cuida, você fala assim, mas gente, ela não vai dar conta. Porque você tendo entendimento, por exemplo, eu já ouvi pessoas falarem assim, como que eu vou orar pro fulano se eu tô precisando? Aí você começa a ter esse entendimento, você vai levando cada necessidade ali, né, de acordo com cada necessidade. E não vai ter mais segredo, né, pra você lidar com isso. Eu acho que, às vezes, essa maturidade espiritual, né, isso vem com o tempo. Você precisa estar orando, você precisa estar meditando na palavra, é um processo, é normal passar por várias fases. Mas, Helena e Gleice, quando a gente fala assim, a gente acha que a oração do outro pela gente vai ser melhor, mais forte que a nossa própria. Por que a gente passa por isso? Muita gente ainda, mesmo tendo anos aí de experiências com Deus, no Evangelho, ainda acha que a oração do outro tem mais efeito que a própria oração. De repente, Carol, por olhar para a espiritualidade do outro e acha que Deus é um Deus que só vê a espiritualidade e não vê a intimidade, não vê aquele secreto. E não tem isso. Deus ouve tanto aquela mulher que é forte em oração, que é a mulher, como aquela simples que está lá lavando a sua louça e fazendo a sua oração. E que começou Deus agora, ouve. tá conversando do jeito dela. Inclusive, eu tive uma experiência esses dias com isso. Foi até um testemunho para mim, que eu vi, assim, de perto, o Senhor usando uma pessoa tremendamente para falar com várias outras pessoas, e eu do lado, e eu questionei o Senhor, o Senhor não fala comigo, não? Pus alguém também falar comigo, Senhor. Aí o Espírito Santo falou, minha filha, mas eu falo com você mesmo. Tipo assim, eu falo com você, se eu quiser levantar outra pessoa para falar, tudo bem, mas eu falo com você, eu tenho, né, você tem essa intimidade para me ouvir, tipo, por que você tá pedindo alguém para vir falar com você? E aí eu fiquei, nem eu sabia, né, que tinha. Eu acho que a gente passa por esses processos, né? Sim. Gente, né, eu não estou falando, lógico que a oração do outro, a intercessão do outro pela gente, amém. Eu experimentei isso na prática, né, Carol? Eu tenho testemunho sobre isso, que, para quem não sabe, né, enfrentei um câncer de mama agora, esse ano, desde abril, e eu me vi, então, no início, perdida. Eu falei, e agora? O que fazer, né? Como que vai ser? E aí Deus levantou algumas mulheres, assim, muitas mulheres oraram por mim. Algumas que eu nem assim tinha convivência, me mandavam mensagem, Helena, comprei sua guerra em oração, eu tô com você. E outras que estavam mais próximas, foi feito até um grupo no WhatsApp, né, de 12 mulheres que compraram o mesmo preço de jejum e oração pela minha vida. E a Gleice foi uma delas. E é tão incrível que eu não tinha tanto contato com a Gleice antes. Nosso contato era assim, de ver na igreja, de cumprimentar, mas nada muito próximo. E aí Deus usou a Gleice diversas vezes para me mandar respostas das coisas que eu não conseguia expressar. Um exemplo, eu estava, né, sem forças um dia de madrugada para orar, mas mesmo assim eu levantei, ajoelhei e eu fiquei lá quietinha na presença de Deus, sem falar. E eu ficava assim, Deus não está me aceitando ajoelhada, eu precisava ter força para orar, para falar, para guerrear. Eu acho que Deus não está me aceitando. 5h30 da manhã, meu celular, chega uma mensagem, era ela me mandando uma resposta. Helena, Deus manda te dizer que Ele aceitou a sua oração. Isso que eu estou dizendo, não é a oração baseada em força, em línguas estranhas, não é sobre isso, é no simples, é se ajoelhar na presença dele e falar, Senhor, eu não tenho nada, mas eu estou aqui. Eu não consigo falar nada. E aí, então assim, essa intercessão, tanto da Gleice como das outras mulheres, me fortaleceram demais. Eu vi que eu estava abraçada em oração. E era um período assim, que você realmente precisava, né, Helena? Porque é muita coisa na sua mente. Nós sabemos da sua vida com Deus, da sua maturidade. Eu tô falando, então, lógico que as intercessões são válidas, mas muito necessário. Mas isso não desfaz a nossa própria. Sim. O incrível foi uma experiência até para mim, porque igual a Helena disse, a gente até aproximou depois disso, que a gente tinha só na paz do Senhor, né? Que eu vi o zelo do Senhor com cada um. Por exemplo, o Senhor me despertava mesmo, que eu falei com ela, que se eu não orasse, Ele não me deixava sossegada. Ele me colocou na batalha para orar por ela. E eu vinha nas madrugadas, né? Como a gente vem, e tinha semana que eu vinha todo dia, e a primeira oração, eu abria o WhatsApp e mandava a oração e falava assim, orando. Outras vezes o Senhor mandava eu gravar um áudio. Outras vezes eu colocava só assim, medita, tal. E o Senhor trazia na minha memória qual era a palavra para ela. E era resposta sempre. E era assim, o Senhor falava Isaías 47 e eu mandava. E outras vezes eu mandava um áudio ali mesmo. E às vezes você nem sabia o que era o versículo. Não, nem sabia. Eu ia lá depois ver o que era que o Senhor estava falando com ela.
Então, assim, essa experiência para mim foi tremenda, porque eu falei, nossa, como que o Senhor, tipo, tá me incomodando a esse ponto de orar para Helena? Então, assim, o zelo dele com ela, porque ela estava sem forças para orar, mas ele estava levantando um exército. Então, assim também com a gente. Quando você precisar, eu precisar, você pode ter certeza que ele também vai levantar pessoas para guerrear pra gente. Então, foi um testemunho tremendo para mim. E eu sempre fui de orar pelas pessoas. Eu gosto, né, dessa área da intercessão e tudo. Mas no fato da Helena, para mim, foi uma experiência marcante. E você tá vendo, Helena? Porque era de madrugada, era algo assim, muito diferente, Deus sabe? estava ouvindo a sua oração, mesmo que você não tivesse palavras. Eu acredito muito em que a gente mantém reservas no céu. Sim, Em oração, sabe? eu acho. Reservas. Por quê? Eu já vinha de uma vida de oração. Eu sempre fui uma mulher de oração, de colocar minha vida diante de Deus, de perguntar, Senhor, o que nós vamos fazer juntos hoje? Quando acordasse, sabe? Então, quando eu não tinha essa capacidade, essa condição, Deus já sabia. Ela é minha filha, ela conversa comigo, mas hoje ela não tem condições. E eu vou levantar alguém que faça isso por ela. Ele, né, pode cada lágrima. Sim. Às vezes a gente ajoelha e só chora. Sim, chora, mas o Senhor recebe como oração. Como oração. Então, nós não devemos ter medo, né? Nós devemos estar próximas do Senhor. Quanto mais íntimas... E eu acredito muito que uma coisa que eu aprendi também é que às vezes a gente faz uma oração assim qualquer pra gente ou por alguém, aí a gente pensa assim, o Senhor nem vai ouvir, mas ele ouve até os nossos sentimentos, pensamentos, ele não rejeita a nossa oração. Não rejeita, e eu falo E ele responde de alguma forma. As minhas orações respondidas mais rápidas sempre foram as mais sinceras, do jeito que estava no meu coração e que eu expressei. Com as mesmas palavras que eu queria, como se eu quisesse pôr para fora, sempre foram as mais sinceras. E quando a gente fala isso, né, o nível de autoconsciência. Orar por mim mesma, Helena, Gleice, às vezes requer uma aceitação das minhas fragilidades. Sim. Vai gravando, sim? Sim, com certeza. Então, nós vamos falar desse assunto no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais.
Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Voltamos, nosso segundo bloco aqui no Entre Elas. Eu tô aqui com a Helena e com a Gleice. Nós estamos falando sobre oração, como é difícil orar por mim mesma. A gente encerrou o primeiro bloco, Helena e Gleice, falando da autoconsciência. Às vezes, quando eu consigo orar por mim mesma, eu também reconheço as minhas fraquezas e as minhas necessidades. Estou diante do Pai falando, Pai, não sou perfeita, estou longe da perfeição. Eu tenho minha fraqueza nesse ponto, a minha necessidade é nesse. E às vezes isso atrapalha, às vezes as pessoas têm medo de se mostrar pro Pai. Eu acredito que sim, eu acredito que algumas pessoas, elas talvez se acham, dentro dela mesma, ela acredita assim, eu não preciso orar por mim não, vou orar só pelas pessoas mesmo, já tá bom. É como se ela não merecesse, é como se ela... Deus sabe o que eu preciso. Sabe o que eu preciso, já sabe, então não precisa nem de eu falar. Mas um pai, ele quer ouvir o filho falar primeiro o que ele quer, para depois ceder. Se o seu filho não te falar, você sabe que ele está precisando, mas eu vou esperar ele me pedir. Sim. É da mesma forma. Então, a gente, às vezes, quando você está com essa questão aí de... Independente de pensar se eu não preciso, eu não quero orar por mim, isso é autossuficiência, né? Autossuficiência. Então, a gente precisa dessa dependência no Senhor. Senhor, eu não sou nada. É como o salmista Davi mesmo sempre reconhecia que ele era pequeno, que ele era falho, que ele tinha pecados. Então, um coração contrito, o Senhor não despreza, né? Ele não despreza. Então, é isso, a gente tem essa consciência, não. Eu preciso da minha vida espiritual. Se eu não orar, Carol, por mim mesma, para os relacionamentos, eu vou orar por mim mesma, para minha alma. Eu posso orar por mim mesma. Tem diversas formas de orar por mim mesma. São tantas necessidades. A gente pode pedir no Senhor, vai quebrando as barreiras. E a gente precisa entender que, como Paulo disse, né? O que eu queria fazer eu não faço. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero. Isso eu faço. Então, assim, o Senhor quer essa humildade mesmo da gente reconhecer que eu acho que o que mais move o coração do Senhor é ele ver que a gente, igual a Helena disse, depende dele. Porque se a gente chega achando que a gente é autossuficiente, arrogante, a gente tem que chegar quebrantado, eu não mereço, eu preciso do Senhor, até para respirar, e em tudo, aí ele move. Se você for suprindo, Gleice e Helena, se você for suprindo as vontades dos seus filhos, sabendo que eles precisam, sem esperar eles pedir, não vai haver intimidade aí, não vai haver um diálogo. E a gente tem que entender que funciona a mesma coisa com o Senhor. Não vai haver uma comunhão. Sim. Deus gosta desse relacionamento, da gente mostrar assim, Senhor, talvez até teria outros meios de eu conseguir o que eu quero. Porque a gente pode talvez conseguir outras coisas, de outras formas, né? Mas eu quero conseguir diante do Senhor, porque o que o Senhor faz é perfeito. E aí a gente está disposta a ouvir o não de Deus, o sim de Deus, o jeito de Deus trabalhar. Ou espera, né? Então Deus sempre sabe. E a gente fica feliz quando os filhos da gente chegam até a gente. Com humildade, né? Sim. A gente não resiste. Né? Então, assim, é Deus, né? Deus. É um espelho. Agora, vamos lá para o aspecto espiritual. Vamos lá, eu vou falar assim, eu vou ser muito sincera. Nós temos a necessidade do autocontrole em tudo. Então, quando eu entro diante do Senhor e peço a Ele, Senhor, faça conforme a sua vontade, eu falo uma coisa, Gleice e Helena, se for para mim falar para o outro é muito mais fácil. Sim, quando é pra gente é difícil. Mas porque Deus vai... Não é que Deus, se eu faço a sua vontade, o problema é largar esse autocontrole. Será que a vontade do Pai, do Senhor, é igual à minha? Então, eu já falo assim, Senhor, faça conforme a tua vontade, mesmo eu com medo de que sua vontade não seja igual à minha, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e a minha pode estar totalmente errada. Então, isso eu posso falar que é uma falta, é fé, falta de confiança, ou realmente é essa falta de soltar o controle.
Vocês passam por isso? Vocês sentem também? Eu achei que era só eu que sentia isso. Eu já me desprendi disso com muita dificuldade de entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Foi esse versículo que me fez acreditar e descansar no Senhor, porque eu tinha medo de falar, até no finais das orações, de falar assim, Senhor, mas faça conforme a tua vontade, porque eu tinha que colocar sempre a minha mão. Né, de achar que eu tenho que dar minha ajudinha para Deus. Mas hoje eu já tenho uma outra concepção sobre isso, né? Hoje eu já penso assim, não, Ele sabe o que é melhor, até qualquer coisa que Ele fizer, né? Até diante de um luto, Ele sabe o que é melhor, né? Então eu aprendi a descansar no Senhor. Mas demorou. O controle, demorou. E a gente aprende, Carol, na prática. Na prática. É vivendo. É vivendo. Porque eu também tive uma experiência em que há mais de 25 anos atrás, eu orava ao Senhor por um filho. E eu orando e falando que ia confiar no Senhor, que o Senhor ia me abençoar, que eu ia gerar. Só que estava demorando. E aí o que eu fiz? Peguei o controle, me dá aqui, Deus, que eu sei fazer. Vou resolver. E parece que Deus fala assim, vou mostrar para ela então se ela sabe. E aí veio uma criança na minha mão para eu adotar, saindo da casa de saúde. A mãe não queria, então com uma semana eu já preparei enxoval, preparei tudo e saí realmente com essa criança. E falei assim, pronto aí, ó, meu milagre chegou, eu consegui ter um filho, mas do meu jeito. E aí, eu arrombei a porta, não deixei Deus abrir a porta, nem toda porta aberta é Deus que abre, é a gente que dá o jeitinho. Sim. E aí o que eu fiz? Saí de lá, fiquei com essa criança alguns dias, me apeguei muito a essa criança, meu esposo também, e quando deu alguns dias, a mãe quis a criança de volta. E aí foi um choque para nós, né? Então, com essa experiência, depois o Senhor foi bom e generoso comigo, logo após eu engravidei. Hoje eu tenho 2 filhos, para a glória de Deus, eu falo que são meus milagres, né? O Lucas é meu filho milagre, eu gerei mesmo com endometriose severa. Mas então, assim, muito sobre milagre, isso, o que aconteceu? Eu entendi o quê? A espera, ela tem o seu tempo, e é o tempo de Deus, não é o nosso, só que nós queremos que seja no nosso tempo. Se estiver demorando, Deus deve estar querendo que eu faça isso ou isso. A gente vai confundindo no caminho. Então, o tempo de espera, eu tenho até uma mensagem que eu prego sobre isso. O tempo da espera, o que fazer e o que não fazer. Porque eu aprendi na prática. O que não fazer. E o que não fazer é o quê? Nos desesperar. Não fazer é o quê? Dar o nosso jeitinho. Então, assim, a gente precisa aprender a esperar e descansar, porque Deus é perfeito em tudo que faz. Até para descansar no Senhor, às vezes é difícil. Demais. Eu falo, Senhor, me ajuda. A gente tem que pedir ajuda. É aquele descansar, como se você entregasse, mas segurando. Entregasse, mas segurando. Você põe uma linha, você entrega, mas a linha tá ali, né? Qualquer hora que você... Então, assim, o descansar de verdade é diferente. Você descansa mesmo sem preocupação, sem medo, e você sabe que Deus está no controle. Eu aprendi na prática com isso. E hoje, antes de fazer qualquer coisa, eu espero o tempo de Deus, eu prefiro, porque eu aprendi na prática, eu sofri com isso. Eu tenho uma conhecida que ela passou por um problema com a mãe dela, antes da mãe dela falecer, e que ela falava assim, que uma vez o pai dela estava muito... Ele orou. Aí, aquela oração, ele entregou a mãe dela ao Senhor. Naquele dia de manhã entregou e elas pensaram agora, né? De repente, à noite, ele fez outra oração e ele puxou de volta. Pegou tudo de volta. Entendeu? Entregou, mas tomou de volta. Depois ele tomou de volta. Realmente é esse controle que a gente, é isso que a gente faz. E ele é a gente muito entrega educado, e puxa, né? A gente entrega e puxa. Isso era educado. Educado, ele entrega de volta. Eu brinco que se a gente pudesse, o controle, né, da nossa vida, se estivesse na mão de Deus, assim, como um controle de TV, a gente falava assim, Senhor, é aqui que aperta. Senhor, agora é aqui. A gente que ia dar as ordens de hoje. O senhor não está sabendo, né, fazer. Deixa eu te mostrar, né, Gleice? Deixa eu te ensinar. E ela falando aqui que ela sofreu muito, eu já vivi isso e já vi pessoas próximas também passar por situação assim. Inclusive, esses dias mesmo o Senhor orientou uma pessoa a tomar uma decisão e ela foi adiando. Não quis tomar a decisão que o Senhor falou e aí entrou na prova. Então, assim, o Senhor, ele permite, tem a permissão também. Você quer tanto, não é a minha vontade, mas você está querendo. Então eu vou deixar você passar. É o que aconteceu com você. Aí depois você vê, aí você regride, né? Volta atrás, aí ele te dá o que ele havia no tempo dele, né?
A vontade dele é feita no tempo dele. Então ele permite também a gente ter o que a gente quer, não sendo a vontade dele, mas aí a gente entra numa prova que para sair. E se eu fosse falar assim, Helena Iglesias, dicas práticas, estratégias para as mulheres, para as pessoas começarem a ter como Jesus fez lá na oração sacerdotal, a começar sempre uma oração intercedendo por elas mesmas. O que você sugeriu? Então, na minha opinião, uma estratégia infalível é a intimidade com Deus. E como que vem essa intimidade, já que é difícil orar? É lendo a palavra. E quando você lê a palavra de Deus, ela vai ministrando sobre você aquilo que você tem que viver, como você tem que ser, de que modo se comportar. Então a palavra de Deus é o nosso manual em todos os sentidos, não só da oração, mas principalmente da oração, porque eu já oro de acordo com a palavra. Eu posso afirmar para você, Carol, que eu venci o câncer por causa da palavra de Deus firmada em mim. Então eu combatia tudo que vinha contra mim nos meus pensamentos, nas minhas emoções, síndrome do pânico, a ansiedade que veio nesse período, todas eu combati com o que a palavra dizia. Salmo 119, né? Sempre orando e sempre colocando essa palavra em primeiro lugar, com a força que as intercessores estavam me dando, né? Mas eu encontrei forças na palavra. Então, para mim, a dica infalível é ler a Bíblia. O Salmo 119 fala, né, Helena? A sua palavra é lâmpada dos meus pés, e a sua palavra eu guardei no meu coração, né, para não pecar contra ti. Então, quando você guarda a palavra, você vai orar corretamente, vai falar corretamente, né? Não tem um jeito certo de orar. Tem um jeito de você ser íntimo do seu pai. O Salmo 119, ele é o maior, né? É, o maior tá mudando da Bíblia, né? E ele fala só sobre a palavra do seu. É lindo o Salmo. Ô, Gleice, a Helena falou da palavra, né? Talvez começar também com pequenos passos, um pouquinho a cada dia, interceder por você. A Helena tirou o que eu ia falar, né? Ela já falou tudo, né? Que eu ia falar sobre isso também, que o nosso manual, para você entender tudo que você vai falar para o Senhor, você tem que entender da palavra, o entendimento. Porque quando você tem entendimento, é porque você lê. Então, quando você lê a Bíblia, você vai ver o que você tem acesso, né? Você tem acesso a tantas coisas que ali o Senhor te garante, né, como promessas, né, exortações. Ele te ensina tudo que a gente precisa está na palavra de Deus. E o tripé do crente, né, é a palavra, a oração e o jejum. O jejum para mortificar a nossa carne, para quê? Para a gente chegar diante do Senhor, é uma arma poderosíssima para a gente ter intimidade com o Senhor. E quando você está ligada nele, ele vai te dando estratégia de oração, você vai tomando posse das palavras que você aprendeu na Bíblia e o próprio Espírito Santo vai te ajudando a interceder, porque nós não sabemos, né, como pedir, mas ele nos ensina, ele nos ajuda, ele traz à memória aquilo que a gente precisa. E eu costumo falar para o Senhor assim: Senhor, eu estou aqui, eu estou me despindo de mim, e o Senhor venha me mostrar, trazer luz aonde eu preciso melhorar, o que eu preciso, porque eu sei que eu preciso melhorar. Então eu tenho áreas da minha vida que eu preciso que o Senhor me mostre, porque talvez eu não vou enxergar isso. Mas eis-me aqui, me fala onde eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, e o Senhor, experiência assim, do Senhor vir trazendo à memória coisas que às vezes eu acho que é normal, comum, mas o Espírito Santo vem trazendo. Então, é como a Helena disse, né, e eu reforço, através da palavra, você vai tendo comunhão, intimidade, e o próprio Deus vai te estimulando e te ensinando como orar por você mesmo e pelos outros também. E se eu falo assim, eu não consigo pedir nada para mim, então comece agradecendo por tudo que você já tem. Já é um passo, não é? Uma oração de gratidão. A gratidão, ela move o coração de Deus. Então comece. Deus ama ver, né, um filho agradecido, com certeza. Quero agradecer a participação de vocês. Se a gente fosse falar de oração, de palavra de jejum, muitos programas, né? Só uma dica prática, um conselho para o pessoal de casa, vocês duas, para a gente encerrar. Não deixe de orar. Nunca pense que a sua oração é fraca, que a sua oração é pequena ou que Deus não te vê. Deus te vê e Deus presta atenção em você. Então simplesmente fale com Ele, como se Ele estivesse aí sentado juntinho com você, como se Ele estivesse realmente vivo do seu lado, porque Deus não está morto, Ele está vivo. Então Ele está aí com você, na sua casa, no seu trabalho, te acompanhando, te observando, esperando uma simples oração. A sua resposta está a um passo de uma oração. Eu quero deixar um versículo
para você que nos assiste, né? Que o Senhor me trouxe agora ao coração aquele versículo que fala: entre para o seu quarto, feche a sua porta e o Deus que te vê em secreto te recompensará. Então a gente primeiro entende que o Senhor nos recompensa. Nós não vamos entrar diante dele e ele vai ter uma recompensa. E o quarto ou o secreto é você e Deus, ou seja, ele quer apenas a sua intimidade com ele não quer quarto lugar de intimidade. Então ele quer que você se achegue, fale com ele e ele vai te recompensar, né? Às vezes ele vai te responder da forma dele, mas ele vai te responder. E a oração, ela é a chave da vitória. Não tem como a gente ter uma vida bem-sucedida, né, espiritualmente ou em qualquer outra área, se nós não tivermos ligadas no trono da graça que é o Senhor. E a oração é que nos mantém, né, firmes no propósito do Senhor, para entender o que Ele quer de nós e como também viver, né, a vontade dEle. Então eu te aconselho a orar sem cessar, que é o que o Senhor quer de nós. E com certeza você terá galardão e recompensa do Senhor por cada passo de fé que você vai dar diante dEle.